Vamos lá. Eu só não estou conseguindo encontrar a parte da gravação. Pronto, começou a gravar. Vamos lá. E aí, conseguem me ouvir tranquilo? Para eu poder recomeçar de novo? Pronto. Então, bora começar a brincadeira aqui, tá? A ideia da probabilidade, certo? A teoria da probabilidade ela consiste da gente utilizar a intuição humana, obviamente associada não só à intuição humana, mas é a intuição humana associada a cálculo matemático, né? Para poder a gente estudar alguns fenômenos do cotidiano da gente, certo? Então, para isso, exatamente existe a ideia da teoria da probabilidade. E aí, essas questões do estudo em cima da intuição humana, ele é feito em cima de um conceito que é chamado de experimento, certo? E aí, eu tenho alguns tipos de experimentos. Eu tenho um experimento que ele é denominado experimento aleatório, certo? E eu tenho outro experimento que ele é denominado experimento não aleatório. Um experimento aleatório, ele é um experimento casual, certo? E o experimento não aleatório é um chamado de experimento determinístico. O aleatório é aquele experimento que é um experimento que eu não sei qual o resultado que vai dar. E o não aleatório, eu já sei qual é o resultado desse experimento. Então, eu vou fazer, mas eu já sei qual o resultado que esse experimento ele vai me dar, certo? Porém, na estatística e na probabilidade, a gente vai utilizar o conceito dos experimentos aleatórios, tá? Que aí a definição que é aquele experimento casual, eu posso fazer de várias formas, repetir várias vezes até da mesma maneira, mas os resultados eles são dados diferentes, certo? E aí depois dessa ideia do experimento aleatório, a gente vem com o conceito do espaço amostral. Que aí, qual é o espaço amostral? O espaço amostral ele é dado como conjunto de todos os resultados de um experimento aleatório. E aí eu vou colocar um exemplo, deixar muito de conceito, para vocês entenderem esse processo do espaço amostral, tá? Aí, por exemplo, eu tenho um lançamento de uma moeda, tá? E aí, no lançamento de uma moeda, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho a possibilidade dessa moeda face para cima ou a face para baixo, ela ser dada como cara ou coroa. Então, o cara a gente representa pela letra C e o coroa pela letra K. Então, qual é o meu espaço amostral S? O S é o que representa o espaço amostral. Alguns livros, eles adotam o espaço amostral com a letra ômega, certo? Então, também pode acontecer do espaço amostral ser dado, ser representado com essa letra aqui, que é a letra ômega do alfabeto grego, tá? Então, ou um ou outro significa a mesma coisa. Então, para o lançamento de uma moeda, o espaço amostral só pode ser cara ou coroa. Já se eu tenho um lançamento de um dado de 6 faces, eu tenho 6 possibilidades possíveis. Ou seja, para poder cair virado para cima, ou para baixo, ou para uma lateral, ou para outra lateral, o que quer que seja, certo? Eu tenho 6 possibilidades possíveis, que é a face que tem um pontinho, a face que tem 2, a face que tem 3, aqui tem 4, aqui tem 5 e aqui tem 6. Então, esse aqui representa todo o meu espaço amostral, certo? Então, o espaço amostral para um lançamento de um dado de 6 faces, ele é dado como 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Analisando de outra forma, tá? Passando até para o próximo slide aqui. Aqui.
E aí, imagina essa situação aqui agora. Um exemplo bem prático de espaço amostral. Eu tenho um experimento em que uma peça plástica precisa ser selecionada para a medição da sua espessura, certo? E aí vamos fazer algumas análises para poder entender como funciona o espaço amostral nessa forma daqui. Primeira análise. Os valores possíveis da espessura dependem da resolução do instrumento de medição e também dos limites inferior e superior da espessura. Nesse caso, o espaço amostral ele é representado pelo intervalo dos números reais não negativos. O não negativos também significa exatamente a ideia dos números reais positivos, certo? E aí ele é representado, deixa eu apagar esse risco que eu fiz aqui, certo? Tanto a ideia de números reais não negativos, certo? Ele é exatamente representado por esse R+, que na matemática a gente coloca os conjuntos dos números reais positivos, que é exatamente o que tem aqui, certo? E aí o que é que acontece? Nesse caso, como eu não tenho nem o limite inferior e nem o limite superior, e o meu resultado, ele depende da resolução do instrumento, então qual vai ser o meu resultado? O meu resultado vai ser todos os valores N, certo? Tal que o N, ele seja maior do que zero. Então, esse aqui, ele vai representar, certo? O meu espaço amostral. Tá? Então, esse é o espaço amostral nessa situação, que eu desconheço tanto o limite inferior quanto o limite superior, certo? Essa é a ideia nessa situação, tá? Na segunda situação, o que é que eu tenho? Eu tenho uma segunda análise aqui, que eu já passei para 3. Na segunda análise, a gente já conhece quem é o limite. Eu tenho um limite inferior e superior, respectivamente 9 milímetros e 12 milímetros. Então, o que acontece nessa situação aqui? O espaço amostral ele também está no conjunto dos números reais não negativos, porém, eu posso colocar agora, a espessura ela tem um limite, ela está entre 9 milímetros, a espessura do plástico, e entre 12 milímetros. Então, eu posso dizer, nessa situação aqui, que o meu espaço amostral ele vai ser exatamente um valor N, certo? Tal que esse meu N, ele esteja entre 9 milímetros seja menor que N, que seja menor do que 12 milímetros. Então, tá aí o espaço amostral referente a essa segunda situação. Se o 9 e o 12 entrar na contagem, então a gente vai colocar a ideia do menor e igual, certo? Então, se acontecer desses valores entrarem na contagem, o igual, ele pode entrar também aqui, sem problema nenhum, tá? E aí, nessa situação, nesse segundo caso, a gente fica com o espaço amostral exatamente executado dessa forma aqui, ok? E aí, analisando o terceiro caso, indo para o terceiro caso aqui, ver se ele passa, que ele está meio com vontade própria hoje. Então, terceiro caso aqui. Se o objetivo dessa análise seja apenas considerar o fato da espessura da peça ser alta, média ou baixa, o meu espaço amostral ele vai ter 3 possibilidades agora, certo? O meu espaço amostral ele vai ser exatamente entre o alto, o médio
e o baixo. Então, eu posso colocar como meu espaço amostral ser somente essas três possibilidades: baixa espessura, média espessura e alta espessura. Certo? Então, meu espaço amostral, que antes ele estava dentro de um intervalo de um número, agora ele passa a ser dentro de um parâmetro, da espessura ser baixa, da espessura ser média ou da espessura ser alta, certo? Então, assim, esses exemplos, exatamente para poder ir mostrando para vocês que o espaço amostral não necessariamente ele é um número, não necessariamente é um intervalo numérico, certo? Ele pode ser algum parâmetro, ele pode ser alguma característica, certo? Ele pode ser analisado de diversas formas, tá? E aí, com a análise 4 agora, o objetivo da análise agora é considerar o fato de a peça obedecer ou não às especificações de fabricação. Então, tá olhando os plásticos lá, né? E a análise agora você vai olhar a espessura dos plásticos, né? Independente de estar entre 9 ou 12 centímetros ou o que quer que seja, vai existir uma especificação de fabricação. E aí a análise agora é você analisar se pertence a essa especificação de fabricação ou não pertence. Então, obedece à especificação ou não obedece à especificação. Então, o meu novo espaço amostral aqui, certo? Ele não vai ser mais a ideia de baixa espessura, média espessura ou alta espessura. O meu espaço amostral vai ser atende às especificações ou não atende Conforme às ou não conforme, né, especificações. professor? Alguém falou alguma coisa, eu não consegui entender. Foi Márcio que falou? Boa noite, pessoal. Boa noite. Certo? Então, exatamente é essa a ideia. Eu não Tá? sei se é a minha... Boa noite, professor. Eu não sei se é a minha internet. Oi? Deixa eu tirar aqui o compartilhamento rapidinho para poder conseguir visualizar vocês. Pronto, pode falar. Alguém ia falar alguma coisa? Eu não sei se é a minha internet, mas o seu áudio está saindo cortado. O Eu meu não estou áudio está saindo escutando cortado. correto. Para todo mundo tá assim? De vez em quando ele dá um delay. Sim. Para mim também, tá? Tá dando um delay, mas foi desde o início da explicação. Não, é só em algumas partes. Em alguns momentos aí mesmo. Entendi. Vocês preferem que eu volte alguma parte aí? Não, a senhora vai disponibilizar esse material, não vai? Já está no Google Classroom. É, aí a Acabou gente de ser vai... postado. Estava programado para entrar no Google Classroom às 19 horas. Então, provavelmente, ele já foi publicado lá. Não, tranquilo. A senhora vai continuar e a gente vai... Depois, qualquer dúvida, a gente fala com a Pronto. senhora aí. O detalhe é que esse preenchimento do espaço amostral, ele não está no material, tá? Eu estou preenchendo de acordo com o que eu estou falando para vocês. É. Certo? Ok, Ok? ok. Mas essa parte inicial do espaço amostral deu para entender como funciona? Deu sim. Deu, E né? Eu cheguei agora, infelizmente, mas se a senhora pudesse explicar novamente, por Assis, gentileza. né, que está falando? Exato, professor. Pronto, Assis. A ideia do espaço amostral é exatamente mostrar
o conjunto que está pertencendo à análise da situação. Então, eu coloquei, posso até, como deu uns delayzinhos, eu posso dar uma recapitulada rapidamente aqui, não tem problema não, certo? Deixa eu voltar para cá. Só meu slide que ele está com vontade própria. Pronto. Vocês estão conseguindo ver o que está por aqui, né? Vocês conseguem ver o slide? Sim. Não, hein? Consigo sim. O Consegue? slide, eu estou conseguindo, né? Análise 4, é isso? Eu voltei aqui. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Tô dando aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu tentar rotear a Eu estou internet. conseguindo. Deixa eu só fazer uma reconexão, tá? Eu vou tirar a internet geral daqui e vou conectar com o do meu celular, que está mais próximo do computador. Aí talvez fique melhor, até a questão de áudio e do compartilhamento, tá? É bem rapidinho.